Agora, qual é o problema do rastro? É o seguinte, por exemplo, se eu movimentar o 1 de lugar, né? Se eu movimentar o 1, o x vai mudar automaticamente, porque o x depende do 1. Então, se eu aumentar a escala aqui, tá vendo que o P está se movimentando. Aí, se eu mexer de novo, na verdade, é o mesmo gráfico. Só que, como está em escalas diferentes, ele aparece rabiscado, digamos assim, diferente também. Então, o rastro tem esse problema, porque se eu ficar movimentando aqui, eu vou ficar fazendo uma sujeira na tela, eu não vou estar entendendo mais nada daqui a pouco. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, seleciona o ponto P. Quando a gente seleciona o ponto P, automaticamente você selecionou tudo por onde o ponto P passou. Aí você vem aqui de novo em exibir e rastro do objeto. E aí ele vai apagar para você. Agora é o seguinte. Eu vou criar o locus, o lugar geométrico do objeto. Eu venho aqui, locus, clico no ponto P e clico no ponto diretor, que é o ponto X, que vai direcionar o P. Aí ele cria essa linha vermelha aqui, por onde o ponto P vai passar com essas configurações. Agora, se eu mudar as configurações, tá vendo? Mudando a escala, aí você consegue entender melhor o que está acontecendo no sistema, no nosso gráfico, na nossa função, quando a gente muda os parâmetros, né? Quando a gente muda a escala aqui do desenho. Tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro gráfico. Eu vou apagar aqui para a gente fazer o segundo. Agora, para fazer o segundo, o que a gente vai precisar? Vem aqui de novo na calculadora e vamos fazer. A gente precisa de menos 2x. Menos 2x é o número escalar menos 2 multiplicado pela variável x, né? Como a multiplicação, a ordem não importa, você pode fazer x vezes menos 2 ou menos 2 vezes x. Como não dá pra gente clicar aqui, ó, no menos, porque tá cinza, né? Tá desativado, a gente clica aqui, ó. Abre parênteses, número negativo, menos 2 vezes... ele interpreta como um asterisco lá em cima, vezes o parâmetro x. Fecha parêntese, igual. Aí ele já está dando. O que ele faz na verdade? Ele dobra e troca o sinal. Né? O dobro de 3 é 6, o dobro de 70 é 140. Dobrou e trocou o sinal. Esse cara aqui é o nosso y, ou f de x, tanto faz a ordem. Agora, como é que a gente vai transportar esse valor aqui para o eixo? Você vem aqui, criar uma motetia, 0, 1, valor dado. Ué, mas não apareceu. Na verdade, apareceu sim. Por quê? Menos 6 é um número que está lá embaixo, né? Então, se eu aproximar o x, ele vai acabar aparecendo. Olha lá. Eu posso diminuir a escala. Essa é a importância, né, dos uns estarem separados, porque você pode alterar a escala do desenho para poder visualizar ele melhor. Agora, como é que a gente vai criar? Tanto faz, né? Eu vou fazer aqui pelo ponto médio para vocês verem mais uma vez. Você cria aqui um ponto médio, depois você vem, cria simetria. Aí aquele lá é o nosso ponto P, ele que vai andar pela tela para criar o nosso desenho. Esse aqui é o nosso Y, representa a altura, e esse aqui representa a largura, né, digamos assim, quão longe ele foi. Esse ponto aqui a gente não precisa dele, também não quer, então a gente esconde esse objeto, né? E aí depois a gente vem aqui
Isso aqui agora, vocês já viram que se torna opcional, né? Vocês podem ou não estar fazendo isso aqui. Selecionando os dois, vindo aqui em formatar a linha e botar pontilhado. Isso já deu pra ver que isso não é necessário, vocês botam simplesmente se quiserem. Agora eu venho, crio o locus do ponto P dependente de x. O que a gente tem? Uma outra reta, porque ela é uma equação também do primeiro grau. Então, esse ponto P ele vai andar sobre a reta se mantiver esse parâmetro, né? Se a escala se modificar, o desenho se modifica também, né? Então, o que importa são as propriedades, não a visualização final, né? Porque uma reta menos 2x pode ser assim, ou pode ser assim. As duas estão certas, né? Só depende da escala que você utilizou. Quando você for fazer aí no seu papel, você tenta utilizar a melhor lógica possível aí para o seu desenho não ficar, para manter pelo menos as propriedades, para ele estar certinho, tudo bem? Agora, vou apagar aqui para a gente fazer o nosso C. O nosso C vai ser o seguinte, né? Vamos lá, calculadora é x ao quadrado, então eu já clico x elevado ao quadrado menos x, posso clicar no x quantas vezes eu quiser, menos 6. Esse aqui é o nosso y. De novo, o que a gente faz? A gente vem aqui, cria uma tetia, clica no 0, origem, unitário, e depois no valor que a gente quer. Ele vai aparecer lá embaixo. Agora o que a gente vai fazer? Cria o ponto P. Depois cria a simetria. Porque na verdade eu estou fechando uma caixa, né? Isso você pode fazer simplesmente traçando essa linha paralela a essa, ou traçando essa linha paralela a essa, né? Você vai fechar a caixa. Eu só pego pelo ponto médio. Isso aqui é mais utilizável no tabular, mas isso tanto faz. Esse ponto que a gente encontrou é o ponto P. Esse ponto aqui a gente esconde, não vai precisar. Formata a linha, pontilhado. Fechou. Agora, o que a gente vai fazer é criar o locus. Cria o locus do ponto P dependente de x. Aí a gente ajeita a escala aqui. Ah, isso é uma parábola. Isso é a nossa equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau, ela tem uma parábola, né? O valor de x e de y estão se relacionando de uma certa maneira. Que, por exemplo, quando o x está aqui à direita, né? Quando o x vale, por exemplo, botar um número aqui, menos 4. Quando x for menos 4, o y está valendo 14 positivo. Quando eu tentar, o y vai descendo conforme o x vai aumentando, depois vai subindo. Quando o x se aproximar de um outro valor, o y vai passar pelo 14 de novo. No caso aqui é o 5.
né? Então, tanto menos 4 quanto 5 tem a mesma altura, tem o mesmo valor para y, né? Na função do primeiro grau, para cada valor de x tem um valor de y diferente. Aqui na equação do segundo grau, para cada valor de x existe um y, mas esse y pode não ser o único, né? O 5, por exemplo, deu 14 e o menos 4 vai dar 14 também, isso sem nenhum problema. Agora, olha só, por exemplo, o valor de y está se aproximando de zero. Quando é que o valor de y deu zero? Quando x é igual a 3. E o outro é quando x é igual a menos 2. Então, x igual a menos 2 e x igual a 3 são as chamadas raízes da equação. Então, x igual a 3 e x igual a menos 2 são as raízes da equação do segundo grau. Visualmente, é o quê? É quando a parábola corta o eixo x, né? Ela corta nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Nesse ponto e nesse ponto aqui. Agora vamos passar para o nosso exercício item D. No item D vai ser o seguinte, a gente vem, calculadora, aqui é 2 elevado a x, então a gente vem 2 elevado a x, ok. Eu não vou escrever aqui y para a gente ganhar tempo, vocês já sabem que esse é o valor de y. E aqui eu vou fazer o seguinte, é transportar esse ponto tá vendo que a escala dele é bem diferente, né? O ponto apareceu aqui em cima. Eu vou vir aqui, né, criar a reta para a gente não perder, fazer das duas maneiras, para vocês não acharem que só uma que pode. Não, pode sempre fazer pelas duas maneiras. Aí eu vou vir aqui e esconder as outras duas. Elas são só auxiliares, né? Para vocês verem o que está acontecendo aqui. O que ele faz? Ele pega esse valor aqui, 2, e eleva esse valor de x. Por exemplo, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Se a gente quiser construir o locus, é só chegar aqui. Os outros passos vocês conhecem, claro. Eu não preciso ficar fazendo aqui para vocês. Essa cara aqui é a cara da função exponencial. Tá vendo que conforme eu altero o valor da escala aqui, ele vai alterar a posição, mas ela mantém a sua propriedade, que é o seguinte, quanto ela é sempre positiva, ela é sempre uma função positiva, e quanto maior o x é, mais rápido o y vai crescendo, e quanto mais perto do menos infinito x estiver, mais perto do zero o y vai estar. Tudo bem, galera? Agora vamos passar então para a próxima, que é o e elevado a x.